Alô, meu amigo Jesus, satisfação em estar aqui novamente na nossa TV Web Cidade, hoje com uma participação muito especial do Dr. Arthur Nobre, esse delegado de polícia, um jovem delegado de polícia muito atuante no combate à criminalidade. Boa tarde, doutor Arthur. Doutor Arthur, estamos aí ouvindo. Boa tarde, doutor Arthur. Não estamos ouvindo o doutor Arthur, mas eu queria, então, essa primeira parte... Oi, doutor Arthur, tudo bem? Desmutar o microfone, que está mutado aí, né? Eu acho que ele está com o telefone mudo. Mas, Jesus, vamos aproveitar enquanto ele ajeita o telefone? Agora sim. Agora está ok. Doutor Arthur, é um prazer estar aqui. Seja bem-vindo, né? Primeiro, parabenizar a sua disponibilidade junto com o Dr. Franklin para poder ter esse bate-papo que a gente faz toda quinta-feira com muita maestria. E eu quero dar boa tarde já para os dois, para que a gente possa entrar neste bate-papo aqui pela sua TV e Rádio Web Cidade. Boa tarde, então, Jesus. Eu queria começar aqui falando sobre a questão dos alimentos. No programa A Voz da Cidadania passado, nós estávamos falando sobre alimentos e hoje vamos falar da parte 3 dos alimentos. Então, eu combinei com o doutor Arthur Nobre que eu vou primeiro responder essas perguntas da Voz da Cidadania para depois nós darmos a oportunidade para que ele fale sobre o trabalho dele na Polícia Civil. E aí temos as seguintes perguntas, Jesus. Quando o devedor dos alimentos, o alimentante, não cumpre o acordo ou decisão judicial, como proceder? Você, minha amiga, que tem aí um acordo de pagamento de pensão alimentícia, o cidadão não paga, o que você deve fazer? Bom, o alimentado deve requerer a execução da dívida alimentar. E neste pedido é possível solicitar a prisão do devedor por até 90 dias, protestar em cartório e pedir um pronunciamento judicial e ainda incluir o nome do mesmo no cadastro de inadimplentes do SPC Serasa. As medidas costumam ter sucesso, porque a pessoa vai ser presa pelo não pagamento da pensão alimentícia, mas você não pode deixar passar mais de 3 meses de atraso. Após esse prazo, você não perde o direito de pleitear a pensão alimentícia, mas as parcelas serão executadas num procedimento mais demorado com a finalidade de penhorar os bens do devedor, caso eles existam. Aí a pessoa me pergunta, doutor Franklin, a esposa ou companheira pode pedir alimentos ao esposo ou companheiro? Sim, devendo provar o casamento, a união estável, e se está em condições não está mais em condições de prover o seu sustento, o companheiro tem que ajudar. O mesmo também sucede em relação ao esposo ou companheiro, que não puder pagar, o homem que não tem condições de pagar, ele pode pedir pensão para a mulher, é isso mesmo. Outra questão é, doutor Franklin, depois que os alimentos são estabelecidos, eles podem vir a ser alterados? Sim, os alimentos podem sofrer modificação do valor quando provado que houve uma alteração da necessidade da pessoa que está sendo alimentada, por exemplo, ele tem um plano de saúde novo, ele entrou na faculdade, e da possibilidade, capacidade financeira do alimentante. Vamos supor que ele tenha falido a empresa dele, tenha diminuído o seu salário, o nome da ação se chama Ação Revisional de Alimentos. Doutor Franklin, mas eu não tenho dinheiro para pagar a ação revisional? A Defensoria Pública pode fazer e os advogados dativos aí do município podem fazer. A pergunta também que me fizeram, doutor Franklin, até que idade o pai ou a mãe alimentante deve prestar alimentos aos filhos? Bom, minha amiga, em regra, a idade de 18 anos, mas os alimentos podem se estender até os 24 anos, quando, por exemplo, o filho está fazendo uma faculdade, né, ou estiver frequentando um curso técnico, e em algumas situações excepcionais, eles podem até ultrapassar os 24 anos. Aí me perguntam também, doutor Franklin, o filho alimentado que completa 18 anos,
O alimentante pode parar de prestar os alimentos acordados ou estipulados pelo juiz? A resposta é não. O alimentante deve requerer a exoneração do dever alimentar ao juiz através de uma ação de exoneração da pensão alimentícia. Então, essas eram as perguntas que me fizeram aqui para eu responder na nossa querida Voz da Cidadania. No próximo programa, o quadro A Voz da Cidadania, nós vamos falar sobre divórcio, que também é um tema que está sendo muito perguntado. E agora eu passo a palavra para este grande delegado de polícia, um jovem atuante delegado de polícia, doutor Arthur, que vai falar sobre o trabalho dele na polícia e sobre as operações que ele vem desenvolvendo no combate à criminalidade. Doutor Arthur, o programa agora é seu. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, doutor Franklin. É uma honra estar aqui falando com todos vocês. Agradeço o convite de todos. Então, eu vou falar um bate-papo rápido aqui sobre o papel da Polícia Civil na sociedade paraense. Muita gente não sabe o papel essencial da Polícia Civil, que é o de repressão. O que isso significa, doutor? Significa que a Polícia Civil ela passa a atuar depois que um crime é cometido. Até esse momento, a responsabilidade da prevenção que o crime não ocorra é toda da Polícia Militar. E a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, depois que o crime ocorre, por exemplo, um roubo, um furto, passa a agir através de técnicas de investigação. Então, por exemplo, se você está andando aqui no comércio, vem uma pessoa e lhe aborda mediante violência e grave ameaça e subtrai o seu celular, a partir desse momento, a Polícia Civil começa a atuar no caso. Tá? Mas os ouvintes podem perguntar, mas o delegado de polícia, a Polícia Civil, ele pode atuar de forma preventiva? Pode, e no meu caso, nós atuamos realizando ali palestras junto às escolas, quando eu estava no interior, junto às comunidades mais carentes, justamente para falar sobre alguns temas básicos que toda a sociedade deveria saber, inclusive seus direitos e obrigações. Por exemplo, já palestramos em vários interiores aqui do estado do Pará sobre a lei que o doutor Franklin conhece muito bem, que é a Lei Maria da Penha, onde muitos não têm conhecimento sobre ela. Né? Cheguei ali a palestrar para homens que achavam, doutor Franklin, que as mulheres eram sua propriedade, né? No interior onde não chega a informação. E isso é muito grave. Né? E depois que nós palestramos, tanto as mulheres quanto os homens presentes acabaram entendendo ali muita coisa. Palestramos também sobre a lei de drogas, né? Que o crime de tráfico de drogas é um câncer hoje aqui no nosso país, não só na nossa cidade de Belém, mas como no nosso país, está cada vez mais presente ali perto das nossas crianças, dos nossos filhos, e é muito preocupante. Então, sim, é dever também da Polícia Civil se preocupar com a prevenção. E nós sempre estamos presentes ali nas escolas. Outro tema essencial, que muita gente não sabe, é o Disque Denúncia, onde nós palestramos ali sobre essa ferramenta excelente que o cidadão de bem tem em suas mãos. Por quê? Doutor, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Militar, ela não trabalha sozinha. Né? Apesar de termos todas as técnicas de investigação, mas a maioria dos crimes são solucionados com a participação da sociedade. Né? Quantos crimes eu já não solucionei a partir de disque denúncias, falando o seguinte, olha, o fulano está envolvido ali naquele crime, o ciclano está envolvido naquele crime, e vem com informações precisas. Os objetos do roubo estão debaixo do tapete da casa tal, número tal, bairro tal. Ah, mas, delegado, eu tenho medo de denunciar. Pelo contrário,
a pessoa que está pegando ali as informações não tem acesso ao seu número de telefone. Se você ligar, ela não consegue ver. E se você mandar uma mensagem, ela também não consegue ver. Então, o anonimato ali é 100% garantido. Mas olha, doutor Arthur, isso não fica muito temerário? Uma pessoa vai denunciar e a polícia vai lá na casa? Gente, a denúncia anônima, ela tem um condão de iniciar uma investigação. Com essa denúncia, o delegado de polícia, ele vai ali ter elementos de começar uma investigação e utilizar outras técnicas para dar continuidade a ela. Então, é o seguinte, é uma ferramenta que pouca gente conhece, mas a partir do momento que conhece, tem uma grande máquina em suas mãos. Por quê? A partir do momento que a população, o cidadão de bem, doutor Franklin, ele conhece o Disque Denúncia, ele passa ali a ajudar a polícia, seja civil, seja militar. E a partir do momento, vem outra pergunta. Como é que eu vou saber que o policial civil ou o policial militar tomou alguma providência em relação à denúncia que eu fiz? Esse que é o mais legal. Quando você faz a denúncia, a autoridade vinculada, seja a polícia militar, seja a polícia civil, seja o delegado de polícia, seja o comandante de polícia militar do seu bairro, ele tem um prazo para responder aquela denúncia. Olha que legal. Então, a partir do momento que você faz a denúncia, você recebe um protocolo. Igual como você faz uma reclamação na operadora. E depois de 15 dias, você deve ligar de novo e perguntar o que aconteceu com aquela sua denúncia. Com certeza, você vai ter uma resposta ali. É uma resposta em definitivo? Não, porque muitas das vezes a investigação ela demora. Demora de 30 a 90 dias, dependendo do delito, dependendo do crime que está sendo investigado. Mas já é um papel importantíssimo onde a população pode atuar nas investigações. E o que eu acho extremamente fabuloso. Doutor Arthur, está me ouvindo? Estou lhe ouvindo, claro. Você está me ouvindo, né? Doutor Arthur, primeiro dizer-lhes a satisfação que nós temos de entender que a prevenção é o melhor remédio, né? Chega primeiro o sintoma para depois chegar a doença. E quando o senhor fala que essas palestras que são feitas aí nas entidades públicas, principalmente nas escolas, onde está o jovem, adolescente, isso é de fundamental importância e eu quero parabenizá-la, Secretaria de Segurança Pública, né? A pessoa do seu secretário, o senhor com todos os delegados de polícia e o senhor um homem jovem que assumiu aí a DENAR, teve do narcótico, depois o senhor hoje está na seccional do comércio, está fazendo um trabalho excelente em Belém do Pará. O senhor vem aí de grandes conquista, né? Nós tivemos aí essa movimentação dos influencers que o senhor fez com maestria o seu trabalho e, diga-se de passagem, trazendo a resposta para a sociedade. E eu, doutor Frank, quero dizer-lhe se, assim como Voz da Cidadania tem a quinta-feira, pode se abrir também para os superintendentes aí da Polícia Civil, para os delegados, para ter uma quarta-feira, a gente fazer essa batidinha de informação que a sociedade traz. Quando eu falo, primeiro as informações e depois as cobranças, porque a maioria das pessoas talvez seja leigo, né? A Bíblia diz que meu povo peca por falta de conhecimento. Primeiro a gente traz a bandeja com conhecimento e depois a justiça age de acordo com a demanda. Eu quero deixar os dois aí para as considerações finais e dizer que nós estamos aqui no nosso programa sempre à disposição. Tá, eu queria primeiro agradecer ao doutor Arthur, não sei se tem um tempinho ainda para o doutor Arthur rapidamente falar de algumas alterações, só para que os nossos telespectadores da Web Cidade tenham conhecimento dessas operações que o doutor Arthur já teve condições de fazer. Pode ficar rapidinho, à vontade, doutor. Pode ficar à vontade. Bom, então eu quero agradecer mais uma vez ao programa, em nome do seu apresentador, pelo convite, ao doutor Franklin também pelo convite, agradecer a Deus também
com toda certeza, sem ele nós não estaríamos aqui. Bom, sobre uma operação, né, que foi bastante comentada e falada, eu posso trazer aqui, pela sua importância, foi a Ragnarok, onde membros de torcidas organizadas aqui da capital paraense se envolveram em brigas, levando à morte de 2 pessoas. Com essa operação, foi a primeira vez que a Polícia Civil do Estado do Pará identificou e prendeu todos os envolvidos. Claro, com a parceria ali do Poder Judiciário, com a parceria do Ministério Público, né? O Ministério Público dando parecer favorável, o Judiciário decretando a prisão preventiva, nós identificamos os autores, as pessoas que planejaram todo esse crime, onde tivemos 18 mandados de prisão, busca, apreensão e até fora do estado do Pará, onde nós ganhamos ali a medalha Ivanovic, mérito de investigação, já que nós colocamos e desvendamos toda essa organização criminosa que se disfarça de torcida organizada. Claro, nem toda torcida organizada é organização criminosa, que deixa bem claro aqui, mas que nesse caso nós identificamos e os autores, os envolvidos, foram devidamente condenados, presos e condenados. Ótimo, então, parabenizando o doutor Arthur pela medalha, pelo trabalho. Não sei se o Jesus tem mais alguma pergunta aí do estúdio. Jesus, tem mais alguma pergunta aí? Eu só quero agradecer aos 2 jovens por essa brilhante participação no meu programa, o programa do povo, o programa da sociedade canaense, o programa da sociedade paraense e da sociedade mundial. Muito obrigado, eu quero deixar os 2 aí à vontade para suas considerações finais e dizer-lhes que é uma grande honra que temos de poder tê-los aqui no nosso programa. Sim, eu quero só agradecer mais uma vez, Jesus, a participação do quadro A Voz da Cidadania na Web Cidade, agradecer ao doutor Arthur e dizer aos nossos telespectadores que na próxima semana nós falaremos sobre divórcio. Doutor Arthur, suas considerações finais. Eu agradeço a todos os ouvintes e reitero ali o comprometimento da Polícia Civil do Estado do Pará ao combate ao crime organizado. Contem com a Polícia Civil, atualmente estou lotado aqui na Seccional do Comércio, onde exerço o cargo de diretor, e me coloco à disposição da sociedade para bate-papo. Se quiser tirar alguma dúvida, pode comparecer. Tem algum número de contato, doutor Arthur, para deixar seccional aqui? Não, a população pode fazer o contato através do Disque Denúncia ou através pessoalmente aqui na seccional, que nós vamos atender a população. Pode chegar, não precisa de hora marcada, chega aqui, que se eu estiver aqui na seccional, vai ser atendido, com toda certeza. Tá bom. Grande abraço, então. Obrigado. Jesus, é com você.